Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa segunda aula. O tema de hoje é farmacovigilância. E nós sabemos que, na atualidade, o mundo dispõe de um número muito grande de medicamentos, né? Isso faz com que a capacidade terapêutica aumente, mas também traz a possibilidade de iatrogenias, né? A possibilidade de eventos adversos a medicamentos. Então, isso aumenta a responsabilidade da indústria farmacêutica, dos detentores de registro, mas também aumenta a responsabilidade dos sistemas de saúde de uma maneira global, principalmente das agências reguladoras, visto que é necessário que se faça o monitoramento da segurança dos medicamentos e também porque é preciso desenvolver uma vigilância sistemática dos fatores que determinam a ocorrência de danos aos indivíduos. Ok? Então, essa nossa aula de farmacovigilância nós vamos abordar desde a definição de farmacovigilância, vamos falar do programa nacional, do programa internacional e também do escopo. Ok? Então, vamos lá. Então, a farmacovigilância, por definição, é a ciência e atividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou qualquer outro possível problema relacionado com medicamentos. Essa é a definição da Organização Mundial de Saúde. Tem uma outra definição que eu gosto muito, que é do Laporte, um farmacologista clínico, que também começou as primeiras publicações de farmacoepidemiologia, e ele define da seguinte forma, que farmacovigilância é a identificação e a avaliação dos efeitos do uso agudo e crônico dos tratamentos farmacológicos no conjunto da população ou em subgrupos de pacientes expostos a tratamentos específicos. Então, essa definição é uma definição bem abrangente e ela é pertinente porque, na verdade, a farmacovigilância ela é o monitoramento de segurança dos medicamentos. E esse monitoramento ele é realizado desde a pesquisa clínica até a última vez que esse medicamento é utilizado, digamos assim, ou porque ele fica obsoleto e para de ser prescrito, ou porque ele é retirado do mercado. Então, esse monitoramento ele começa desde a fase clínica, exatamente porque é a primeira vez que um humano utiliza o medicamento. Então, desde a fase 1, onde se avalia a segurança do medicamento, né, a avaliação toxicológica do medicamento, depois se evolui e a partir do momento do pós-registro, na comercialização, se inicia a investigação sistemática em grandes populações. Ok? Mas a gente pode dizer que a farmacovigilância ela tem esse papel de fazer esse monitoramento da segurança do medicamento durante todo o ciclo de vida do medicamento. Ok, pessoal. Vejam que as fases da pesquisa clínica, elas são insuficientes para avaliar a segurança do medicamento, não é? Esses ensaios clínicos de fase 1, 2 e 3, eles são desenvolvidos com a finalidade de avaliar a eficácia do medicamento com vistas à solicitação de autorização de registro. E aí, naturalmente, eles veem um ou outro efeito muito frequente, efeito indesejado, é possível verificar se ele for muito frequente. Mas, a princípio, esses ensaios clínicos eles são limitados para avaliar a segurança porque eles incluem um número de indivíduos muito pequeno que não representa a população geral. Não é uma população super selecionada que não inclui, por exemplo, idosos, grávidas, crianças, e indivíduos que têm insuficiência renal, que têm insuficiência hepática.
Então é uma população super selecionada, né, que inclui apenas indivíduos que têm um biotipo padrão. E, ao mesmo tempo, segmento, o tempo de acompanhamento desses indivíduos para avaliar a eficácia é um tempo que não é o suficiente para avaliar efeitos indesejáveis, por exemplo, que sejam efeitos retardados, né, que ocorram tardiamente após a utilização mais longa do medicamento, ou então aquele tipo de efeito muito particular de determinados indivíduos, quer dizer, efeitos incomuns que ocorrem por dadas particularidades de determinados indivíduos. Então, essas limitações metodológica dos ensaios clínicos controlados fazem com que esse medicamento seja registrado, faltando ainda muitos elementos para avaliar o perfil de segurança do medicamento. Então, naturalmente, esse perfil de segurança ele será verificado ao longo, né, do tempo de vida do medicamento, no momento em que ele for investigado na fase de comercialização, durante a utilização desse medicamento pela população, com a ampliação, né, da avaliação desses efeitos. Após o registro, então, o medicamento ele vai ser comercializado. E nesse momento da prática clínica é necessário, então, que o profissional prescritor tenha cautela na prescrição desse fármaco novo. Então, deve ser considerados subgrupos de maior vulnerabilidade, principalmente aqueles que não foram representados nos testes, nos ensaios clínicos, né? Então, é preciso observar atentamente os efeitos desse novo medicamento com vistas à verificação de sinais, de sintomas e de efeitos inesperados, né, na evolução do paciente. Nesse momento, a gente vai observar situações como, por exemplo, quais são os efeitos do paciente que tem uma insuficiência renal ou que tem uma insuficiência hepática. Pacientes, por exemplo, que usam mais de 5 medicamentos, que nós denominamos de polimedicados, esses pacientes têm uma probabilidade maior da ocorrência de interação medicamentosa, assim como a ocorrência de erros de medicação. Então, tudo isso é muito importante ser investigado, né? No caso de um medicamento novo, as reações adversas a medicamentos graves, que resultam em morte, em risco de morte, hospitalização, prolongamento da hospitalização, anomalias congênitas ou as interações medicamentosas muito graves, elas devem ser, claro, imediatamente investigadas e informadas para o fabricante, né, detentor de registro responsável. E em seguida também deve ser notificada para o órgão regulador, no caso brasileiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. É dessa forma, então, que a gente constrói a história do medicamento. E essa história, ela é contínua e ela é permanentemente construída. Bom, ao longo do tempo, são inúmeros os agravos que já foram percebidos e que tiveram impacto negativo na sociedade ou na população de uma maneira geral, não é? Todos nós conhecemos a grande tragédia da talidomida, que teve como desfecho 4.000 casos de focomelia na Europa, mas vários outros agravos já ocorreram com desfecho muito ruim de morte ou de reações adversas muito graves. Esse desfecho da talidomida, ele tem uma importância histórica porque foi a partir
dessa epidemia de focomelia, que no Reino Unido foi criado um comitê de segurança de medicamentos, e esse para exatamente fazer monitoramento da segurança dos medicamentos no mercado. E esse comitê, essa ação, digamos assim, influenciou outros países da Europa e também os Estados Unidos. Em 1962, a própria Organização Mundial de Saúde determinou o início do sistema, o Programa Internacional de Farmacovigilância, que nós vamos falar em seguida. Mas essa ação foi uma ação muito importante, porque a partir daí o FDA, nos Estados Unidos, determinou então a necessidade de testes pré-clínicos e toxicológicos para avaliação do medicamento com vistas à autorização de registro. Então, a grande importância histórica que a talidomida tem é essa, porque foi a partir dela que foi desencadeada as ações regulatórias com relação à necessidade de comprovação da segurança do medicamento para autorização de registro nos diversos países, em vários países do mundo. Aqui embaixo, em vermelho, vocês veem, tem o livro Myler, que é um dos primeiros livros, sobre efeitos colaterais a medicamentos. Vocês veem que a primeira publicação dele já foi em 1952. Atualmente, a última edição dele foi em 2018, se eu não me engano, e ele está na 16ª edição. Mas para vocês verem verem que em 1952 a gente já tinha um livro dedicado apenas a efeitos colaterais relacionados a medicamentos. Então, de lá para cá, isso só aumentou. Bom, aqui é o Programa Internacional de Farmacovigilância, como já foi dito. Ele teve início em 1962 e atualmente ele faz parte do Programa Internacional 120 países, e a sede do programa fica na Suécia, em Uppsala, e ali em cima está o endereço do site do programa. Vocês devem ir lá visitar. E esse programa ele tem uma importância muito grande, tem uma importância política de fomentar que os países que participem desse programa internacional desenvolvam os seus programas de farmacovigilância nacionais. E é muito importante também porque em Uppsala fica a sede onde fica o programa de monitoramento, a unidade de monitoramento, onde eles compilam os dados de todos os países do mundo e onde fica o grande banco dos dados internacionais, o que eles chamam de Vigibase, Então, a base de vigilância sistemática. E isso é importante exatamente porque os países interligados, você consegue ter um panorama mundial, da ocorrência de agravos por medicamentos, e fica muito mais fácil, naturalmente, você verificar um sinal, ou seja, quando surge uma ocorrência nova e que tenha um impacto importante para a população. Então, nós falaremos de sinal mais um pouquinho para frente, ainda nessa aula. Mas é muito importante que os países participem do programa internacional, claro, porque ganham força política, mas não só isso. Os programas, eles somam, digamos assim, informações e também compartilham metodologias e etc. A grande importância de você utilizar a mesma metodologia, por exemplo, para
capturar a informação do evento adverso e registrar da mesma forma, utilizando as mesmas variáveis, naturalmente é para depois compará-los, né? Compará-los e avaliar. Não tem como você fazer uma avaliação consistente por meio de comparações, se você estiver falando de variáveis diferentes entre si. Então, a grande importância dessa VisBase, do banco de dados de informação de Uppsala, né, é exatamente a captura dessas informações todas de muitos lugares do mundo, não é? O Brasil ele foi 72º país a ser signatário desse programa internacional da Organização Mundial de Saúde, Programa Internacional de Farmacovigilância, mas na atualidade já são 120 países, ok? Vamos lá, daqui a pouco falaremos de como o Programa Nacional de Farmacovigilância, o Programa Brasileiro, integra o Programa Internacional. Vamos falar então do histórico da farmacovigilância no Brasil. Em 1998, a Política Nacional de Medicamentos estabeleceu a farmacovigilância como uma diretriz. Então, dentro do plano da vigilância sanitária brasileira, estava previsto a farmacovigilância. E em 1999 foi a criação da própria Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 2001, foi criado, então, o Sistema Nacional de Farmacovigilância, o SINAF, e esse SINAF cria o Centro de Monitoramento do Medicamento, que imediatamente começa o monitoramento de eventos adversos e queixas técnicas. A partir daí já começa, no Brasil, a organização para integrar o programa internacional. Então, em 2002... o Brasil passa a integrar efetivamente o Programa Internacional de Farmacovigilância da OMS. Nesse mesmo ano, é iniciado, então, uma estratégia para viabilizar a farmacovigilância no Brasil. Então, se inicia a Rede Sentinela. Essa Rede Sentinela é criada para fomentar o desenvolvimento da farmacovigilância. E essa Rede Sentinela, ela é integrada, então, por serviços de saúde, né, principalmente os hospitais de grande porte e hospitais de ensino, que vão desenvolver, então, a farmacovigilância, mas não só a farmacovigilância, também a tecnovigilância e a hemovigilância, né? Nesse momento, os hospitais Sentinela dão prioridade para os hospitais de ensino, exatamente para começar uma sensibilização para os profissionais da área da saúde e também os estudantes da área da saúde já terem o acesso a essa informação, a essa formação com vistas a no futuro desenvolverem a farmacovigilância. Bom, em 2008 é criado então o Notivisa, e aí o Notivisa é já um sistema em plataforma web, e aí isso amplia a possibilidade da notificação pelos profissionais de uma maneira geral, inclusive o usuário do medicamento. Em 2009 a gente tem a RDC 04, e aí estabelece as normas de farmacovigilância para os detentores de registro. Isso é muito importante, porque aí torna compulsório a notificação de eventos adversos a medicamentos para a indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica, à luz dessa RDC, ela deve designar um profissional de saúde que seja responsável pela farmacovigilância e que seja responsável, naturalmente, a registrar, acompanhar e avaliar os eventos adversos a medicamentos, né? Em 2014, a Lei 13.021, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas,
essa lei reconhece a farmácia como estabelecimento de saúde e obriga o farmacêutico a desenvolver farmacovigilância, obriga o farmacêutico a notificar eventos adversos a medicamentos. Ok? Em 2018 também tem um acontecimento importante para a farmacovigilância, que é quando a Anvisa ela separa o monitoramento de medicamentos e vacinas do monitoramento dos outros produtos em saúde de uma maneira geral. Então, o Notivisa ele permanece com a notificação de eventos adversos produzidos por tecnologias em saúde, outras tecnologias em saúde e hemoderivados, mas a parte de medicamentos e vacina, ela passa a ser notificada para o sistema VIGIMED, Vigilância de Medicamentos. Então, isso foi uma ação importante e isso ocorreu com vistas a tornar a base de dados de medicamentos e vacinas no Brasil mais harmônica, digamos assim, com a VIGBase do programa internacional. E agora, recentemente, em 2020, temos a nova RDC, que é a RDC 406, que regulamenta a farmacovigilância para detentores de registro. Ela estabelece as boas práticas e as normas de farmacovigilância para os detentores de registro e, por meio dessa instrução normativa número 63, dispõe então sobre o relatório periódico de avaliação benefício-risco para os detentores de registro, não é? Então, esses relatórios de benefício-risco são importantes porque eles trazem esse relatório das indústrias brasileiras mais de acordo com os guias internacionais para a farmacovigilância. Então, esse relatório é denominado Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco para detentores de registro de medicamentos de uso humano. Então, esse aqui é um breve histórico para falar de como a farmacovigilância se desenvolve no Brasil, não é? E a interface do Brasil com o Banco de Dados Internacional ou com o Programa Internacional é por meio do VIGIMED, na atualidade. Então, aqui a gente tem o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, onde os profissionais têm acesso ao Notivisa e ao VIGIMED para fazer a notificação. Ok, então, clicando no site, na parte do VIGIMED, abre-se então o formulário de notificação espontânea, e esse formulário é um formulário padrão, que tem todos os campos de informação semelhante à notificação espontânea de todos os países que integram o programa internacional. E aí os campos que a gente tem nesse formulário são inicialmente a identificação do notificador. Essa informação do notificador ela é sigilosa, não é? E em seguida teremos então as informações. Nós vamos explicar se é sobre o medicamento a informação. Nós vamos então selecionar esse formulário com as informações do paciente inicialmente, depois do evento adverso ao medicamento e por último as informações do medicamento suspeito, não é? É um conjunto de informações, essas informações todas elas detalham como foi a exposição do paciente ao medicamento, quanto tempo levou para a ocorrência da reação adversa a partir do momento que o paciente utilizou o medicamento. Deve-se detalhar quais são os sinais e os sintomas aparentes da reação adversa ou do evento adverso ao medicamento. E detalhar o medicamento em relação à forma farmacêutica, concentração, via de administração, lote, fabricante.
Então, essas são as informações muito importantes para fazer depois a rastreabilidade desse medicamento, né, para ver as características desse medicamento, porque a notificação espontânea, independente de você ter a relação causal estabelecida, comprovada, deve se notificar. Então, a gente notifica a suspeita do evento adverso ao medicamento, ok? Então, a suspeita da reação adversa ao medicamento. Então, por isso são necessárias todas essas informações. Aqui, então, nós temos o fluxo de informação, o fluxo da notificação espontânea no programa de farmacovigilância. Então, a gente observa aqui que na prática clínica, no processo de utilização de medicamentos, então é verificada a ocorrência de um evento adverso a medicamento, e aí é relatado a um profissional de saúde. Esse profissional de saúde, então, notifica para o centro de monitoramento do VIGMED. O VIGMED, então, faz o recebimento, faz o processamento e a transmissão para o Centro Internacional de Uppsala, na Suécia. Então, essa rede de informação, esse fluxo de informação é semelhante em todo o programa, todos os programas, e é muito importante que esse recebimento, processamento sejam feitos em um centro que seja capaz de compilar essas informações e evoluir essas informações para depois transmiti-las para o centro internacional, ok? Esse centro, então, internacional, com base em todas essas informações, é capaz, então, de gerar os sinais, né? Gerar um sinal acerca de uma reação adversa que tem importância clínica, que seja nova, e é capaz também de gerar alertas. A partir disso, surgem as hipóteses de eventos adversos a medicamentos, de reações adversas a medicamentos, e que, dependendo do sinal, se ele é um sinal forte, se tem alta evidência de que de fato ocorreram em muitas pessoas, ou então que tem uma importância clínica grande, em seguida essa relação causal ela deve ser confirmada por meio de estudos longitudinais que possam então estabelecer a relação de causalidade entre a ocorrência do evento e a exposição ao medicamento. Então, aqui nós temos então o gráfico que representa a identificação de um sinal. Então, aqui vamos detalhar melhor. Então, o sinal é a informação que surge de uma ou várias fontes, incluindo observações até em estudos experimentais, e que sugere uma relação causal entre uma intervenção e um evento, ou um conjunto de eventos relacionados, seja um evento adverso ou até um efeito benéfico, sendo que a tal relação ela ainda é desconhecida, né? Normalmente é necessário, então, que exista mais de uma notificação para que seja gerado um sinal. Mas, dependendo da gravidade do evento, né, se as informações tiverem uma alta qualidade, a gente pode dizer que é gerado um sinal com uma única notificação. Também pode ser incluída como sinal reações adversas que já são conhecidas, né? Então, quando se percebe que houve uma mudança no padrão de intensidade ou frequência da notificação, quer dizer, aumentou o número de notificações repentinamente, isso também indica um sinal, e aí é necessário que se verifique quais são os fatores que estão influenciando essa ocorrência, ok? Então, o sistema de notificação voluntária, ele cumpre esse papel,
né, a partir da observação do conjunto das notificações, se verifica a ocorrência, então, do sinal. A grande vantagem de trabalhar com o sistema de notificação espontânea é exatamente porque esse sistema ele tem alta capilaridade, ou seja, todos os serviços de saúde são capazes de gerar informação e se comunicar por meio do sistema informatizado, notificar as informações, então isso gera alta capilaridade e isso significa ter também alta sensibilidade, ou seja, ter alta capacidade de verificar a ocorrência, por exemplo, de sinal, que é a ocorrência de um caso novo e que tenha importância clínica. Imagina um número muito grande de notificações oriundas de ambulatórios, oriundas de hospitais de terciários e quaternários, assim como de consultórios clínicos e de farmácias, né? Quer dizer, isso significa que uma situação rara pode ser detectada, assim como uma reação que tenha alta importância clínica também possa ser capturada. Então, isso se diz que a identificação de sinal ela é um resultado próprio de um tipo de sistema, né, que gera uma base de informações muito grande, né? Então, essa a gente pode dizer que é uma vantagem do sistema de notificação espontânea. Então, vamos para as definições importantes dos eventos que são importantes no escopo da farmacovigilância. Vamos iniciar, então, pela reação adversa ao medicamento. A reação adversa ao medicamento é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento que ocorre nas doses usualmente empregadas no ser humano para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para modificação de funções fisiológicas. Então, a reação adversa ao medicamento, por vezes, ela ocorre pela extensão do próprio mecanismo de ação primário do medicamento, então ela pode estar relacionada ao efeito buscado do medicamento, mas se manifestar de forma indesejável. E ela pode ocorrer também por um mecanismo diferente do mecanismo principal, dado por uma particularidade do indivíduo, que pode ser uma hipersensibilidade, o sistema imunológico do paciente não reconhece o medicamento, então entende o medicamento como um xenobiótico, como um alergeno, e aí ele se defende produzindo então a hipersensibilidade ou a alergia. E pode ser também que o paciente não tenha capacidade de metabolizar o medicamento. Isso pode ocorrer. Então, existe o polimorfismo, por exemplo, das CYPs do citocromo P450 e que entra na metabolização do medicamento e, por vezes, o paciente ele não vem com uma enzima importante para a metabolização do medicamento e aí ele não metaboliza e aí ele pode desenvolver problemas agudos e muito graves, né? Então, dessa forma, existem duas maneiras de se entender a reação adversa ao medicamento. Aquela que ocorre por um mecanismo dependente da dose do medicamento e as reações adversas que ocorrem independente da dose do medicamento. Então, essas que ocorrem de forma independente, elas são as mais graves, elas têm baixa morbidade, baixa prevalência e incidência, mas ela tem altíssima mortalidade, ok? Então, as reações adversas, dependendo do tipo da reação adversa, elas terão, então, maior impacto clínico, mas maior importância clínica ou não.
Evento adverso é qualquer ocorrência médica indesejável em paciente na qual haja sido administrado medicamento sem que necessariamente exista relação causal com o tratamento, podendo ser qualquer sinal desfavorável e não intencional, sintoma ou doença temporalmente associado ao uso do medicamento. A gente pode dizer, então, de uma forma mais breve, que o evento adverso é um evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso do medicamento ou outra intervenção. Então, o evento adverso inclui ocorrências com medicamento e também com outras intervenções, como, por exemplo, a infecção hospitalar, obstrução de sonda que o paciente esteja utilizando, mas também reações adversas a medicamentos, interação medicamentosa, inefetividade terapêutica, erros de medicação e etc. Ok? Então, a gente pode dizer que toda reação adversa é um evento adverso, mas nem todo evento adverso é apenas reação adversa. Ele inclui vários outros eventos relacionados ao medicamento e a outras intervenções que o paciente é exposto ao longo do seu tratamento, ok? Então, a principal diferença entre o evento adverso e uma reação adversa a medicamento é que para a reação adversa sempre existirá uma relação causal com o medicamento suspeito. O medicamento suspeito sempre estará presente, né, na hipótese de uma reação adversa a medicamento. E para o evento adverso não, porque para o evento adverso pode ser causado por outros tipos de intervenção que não necessariamente o medicamento. Vamos lá. Então, interação medicamentosa. A resposta farmacológica, toxicológica, clínica ou laboratorial causada pela combinação do medicamento com outros medicamentos. A interação medicamentosa, ela pode ocorrer também com alimentos e ela pode ocorrer também ela pode alterar resultados de exames laboratoriais. Bom, é importante considerar aqui que a interação medicamentosa medicamento, ou seja, a interação medicamentosa entre medicamentos, elas podem ocorrer nos vários momentos do comportamento farmacocinético do medicamento no organismo. Então, pode competir a nível de absorção, podem competir a nível de distribuição plasmática dos fármacos, elas podem competir no momento da metabolização, no processo de biotransformação. Nesse momento, vão competir por enzimas, né, que vão biotransformar o medicamento, né? E aí a gente pode ter um efeito indutor ou um efeito redutor da ação do outro medicamento. Então, essas interações, elas são muito importantes, são dificílimas de se observar, e são um objeto importante do escopo da farmacovigilância. Sabe-se que quanto maior o número de medicamentos utilizados simultaneamente, maior a probabilidade da ocorrência da interação medicamentosa. Mas sabe-se também que existem medicamentos que, pelo seu comportamento farmacocinético, principalmente das suas demandas para o processo de metabolização, também são fármacos que interagem com muita facilidade com outros medicamentos, como, por exemplo, propranolol e varfarina, são dois medicamentos que interagem quase que com todos os outros medicamentos dentro de um esquema terapêutico proposto. Então, isso é importante entender e considerar e monitorar, né, para que se previnam essas interações na prática clínica. A inefetividade terapêutica é um outro objeto, um outro tipo de evento importante na investigação dos eventos adversos. E a inefetividade terapêutica é a ausência ou redução da resposta terapêutica esperada do medicamento
sob as condições de uso indicadas na bula, naturalmente, né? Então, o medicamento, quando ele tem o seu registro autorizado, é para ele ser utilizado naquela indicação que ele foi testado e que foi aprovado. Então, nessas condições, se ele for utilizado e ele não tiver efetividade terapêutica, então é preciso que a gente monitore para saber quais foram os fatores que determinaram essa inefetividade terapêutica. É muito comum que essa inefetividade terapêutica ocorra, por exemplo, pelo desvio da qualidade do medicamento. Então, o medicamento pode apresentar-se fora das especificações, né, de qualidade do medicamento. Por exemplo, um comprimido que precisa dissolver e dispersar e dissolver para ser absorvido, para produzir o efeito, e ele não consegue ter esse comportamento, então ele é eliminado sem cumprir essa parte biofarmacêutica, e aí o seu efeito não é efetivado. Então, essas e outras circunstâncias podem levar à inefetividade terapêutica. Erro de medicação. Então, é qualquer evento evitável, como o próprio nome está dizendo, é um erro, então é um evento evitável, que pode causar ou levar ao uso inapropriado de medicamento e causar dano ao paciente, enquanto a medicação está sob o controle do profissional, ou do paciente, ou do consumidor, envolvendo o uso com finalidade terapêutica, ou o uso não intencional, podendo ou não ter prescrição. Esses erros de medicação, então, eles podem ocorrer em qualquer momento do ciclo da assistência ao paciente. Então, esses erros de medicação podem ser um erro de prescrição, podem ser um erro no momento da separação dos medicamentos, pode ser um erro de dispensação, pode ser um erro de rotulagem, pode ser um erro muito comum, por exemplo, que é um erro de grafia e sons semelhantes, né, que fazem com que o usuário se confunda com o nome do medicamento, e pode ser um erro na via de administração. Então, sabe-se que na atualidade os erros de medicação eles têm um alto impacto epidemiológico, a prevalência desses erros, principalmente no ambiente hospitalar, é muito alto, né? Levando a um aumento do tempo da internação hospitalar, inclusive, e por vezes agravando a situação clínica do paciente. Então, esses erros de medicação, eles são muito importantes serem monitorados a nível local, pelo programa de farmacovigilância da unidade assistencial, mas interessa também conhecer esses erros de medicação do ponto de vista do seu perfil epidemiológico para um programa nacional, exatamente para que possa-se compreender os fatores que determinam esse erro de medicação e intervir de alguma maneira, evitando, prevenindo esses tipos de erros. Um outro evento muito importante é o que se denomina uso off-label, ou uso fora do rotulado, né? Que são aqueles que compreendem os medicamentos utilizados com uso intencional em situações divergentes do que está previsto em bula, ou seja, diferentes da indicação autorizada no registro. Então, esses medicamentos devem ser utilizados, claro, com finalidade terapêutica e sob prescrição para que eles sejam considerados de uso off-label. Eles podem, essa diferença no uso pode incluir diferença na indicação, na faixa etária, no peso, na dose, na frequência, na apresentação ou via de administração. Uma população muito exposta na atualidade à utilização off-label, ao uso off-label, é a pediatria, né? Exatamente porque existe uma
uma variedade muito grande de idade dentro do que se define pediatria, né? Então a gente tem desde o neonato até 30 dias, desde o nascimento até 1 ano, que é o lactente, e depois de 1 ano até 5 anos, a primeira infância, enfim, por aí vai até 12 anos de idade. Essa variabilidade de idade, de peso, de massa corporal, cria uma confusão, né, em relação à adaptação das formas farmacêuticas para os medicamentos. E uma outra coisa é a questão da autorização para a indicação dos medicamentos de uma maneira geral para uso pediátrico, né? Então as crianças elas não são testadas nos ensaios clínicos controlados de fase 1, 2 e 3 que são previstos para autorização de registro. Então, raramente você encontra um medicamento cuja bula está descrito o uso pediátrico. Então, a população pediátrica, a gente pode dizer que é uma população órfã de medicamentos. E isso é uma luta mundial, é uma dificuldade, um problema de saúde pública. E, dessa forma, muitos médicos prescrevem medicamentos para pediatria fora da indicação prevista na bula, exatamente porque existe uma ausência de medicamentos disponíveis para a utilização pediátrica. Então, isso deve ser feito com muita cautela, né, com muita precaução, e existem naturalmente no mundo já, por exemplo, na Inglaterra, né, formulários que indicam quais são os medicamentos que já pode ser utilizado na pediatria, que existem já evidências determinadas na literatura científica. A própria Organização Mundial de Saúde indica uma lista de medicamentos para uso em pediatria, sendo que para neonatologia não existe medicamento ainda previsto para uso neonatal. Me parece que apenas a cafeína é autorizada para uso em neonatologia, ok? Então, mas o uso off-label é um problema, né? Que no caso da pediatria está explicado, mas existem situações em que, por exemplo, na dermatologia, muitas vezes se indica um medicamento para utilização estética, né? E que não foi testado com essa finalidade. Ok? Então, o uso off-label também é um tipo de evento adverso de interesse para farmacovigilância. Ok, então, pessoal, como vimos até aqui, o sistema de notificação espontânea, ele é um tipo de vigilância denominada vigilância passiva, e que tem uma importância grande para a farmacovigilância internacional, para a construção da segurança do medicamento a nível internacional. Ele tem como vantagens a cobertura de toda a população usuária de medicamento. Então, todos os medicamentos comercializados no mundo são contemplados por esse sistema. Ele pode se verifica tanto notificações de pacientes ambulatoriais quanto pacientes hospitalizados, a possibilidade do próprio paciente verificar, né, a reação adversa, o evento adverso e notificar. É um método não intervencionista, ou seja, ele é observacional, né, e ele é capaz de gerar hipóteses por meio dos sinais, e ele é um método muito barato. Ok? Então, a vigilância passiva é um método muito importante para a geração de hipótese e de sinais de eventos adversos a medicamento, embora tenha algumas limitações. A principal limitação que a gente pode falar desse sistema é a própria subnotificação, não é? Então, por muitas vezes, os profissionais não notificam, ou porque não vê importância, né, nessa ação em saúde pública, é necessário uma maior sensibilização desses profissionais, ou às vezes pela
culpabilidade, né? Principalmente os prescritores acreditam que notificar uma reação adversa pode estar relacionado com um erro que ele pode ter praticado na prescrição inadequada. Da mesma forma, os profissionais, enfermeiros e farmacêuticos também não se sentem à vontade para notificar, por exemplo, os erros de medicação, porque estão relacionados diretamente à sua prática. Então, é necessário mudar essa cultura, né, esse pensamento que a farmacovigilância ela é policialesca ou punitiva, ao contrário, tanto que os notificadores seus nomes ficam em sigilo, não é? E é necessário que os profissionais entendam que faz parte da construção da história, né, e da segurança do medicamento, acompanharmos por meio desse monitoramento permanentemente a sua utilização. Ok? Uma outra dificuldade que se tem nesse sistema é a dificuldade para detectar reações que ocorrem de forma mais retardadas, né? Porque geralmente o paciente usa o medicamento e muito depois da sua utilização é que a reação pode ocorrer e aí fica difícil de verificar, estabelecer esse nexo causal entre a reação que ocorreu tardiamente e a exposição. O número de pacientes expostos ao medicamento de uma maneira geral não pode ser verificado. O que se verifica a frequência da notificação dos eventos a determinado medicamento, mas isso não nos permite calcular a incidência porque nós não sabemos qual é o número de todos os indivíduos que foram expostos ao medicamento. Então, isso é uma grande dificuldade. O número de sujeitos expostos ao medicamento, então, é desconhecida. Então, dessa forma, esse método não permite testar diretamente uma hipótese de relação de causalidade, ok? Entretanto, é um sistema fundamental para a compilação de dados com a perspectiva de se avaliar sinais e também, dessa forma, hipóteses de provável causalidade entre a exposição aos medicamentos e a ocorrência de eventos adversos. Ok? Então, na próxima aula nós vamos estudar então como é que se estabelece uma relação de causalidade entre um evento e entre a exposição e o evento. Ok? Aqui então é a bibliografia que foi utilizada e eu vou colocar também um material bibliográfico em anexo na plataforma do AVA. E não esqueçam de fazer o nosso exercício dessa aula de hoje, ok? Bom final de semana a todos.